Galera, vou fazer um conteúdo agora um pouco mais técnico para explicar para vocês como que a gente vai fazendo uma construção mental em cima de tudo isso que está acontecendo agora, tá? Então trouxe aqui, o Robert Shiller, que é o vencedor do Prêmio Nobel. Ele fala da história das narrativas, né? As narrativas são nada mais, nada menos do que fatos somados com emoções. E aí a gente tem certeza, né? A gente sabe disso, a gente não se ilude, de que as narrativas, elas não mudam os fatos, mas sim impacta como as pessoas respondem aos fatos. Então, muito foi falado que dessa vez era diferente, que a gente está vivendo um novo paradigma. Então, eu vou trazer aqui alguns fatos sobre a gripe influenza, que tomou conta aí do mundo perto de 1918. Naquela época, nos Estados Unidos foram infectados 675 mil pessoas somente nos Estados Unidos. No mundo ultrapassou aí o número de 40 milhões de pessoas. Só que a diferença em relação ao que a gente está vivendo hoje é que naquele período a população que estava mais suscetível era homens de 18 a 40 anos, e os impactos na economia foram os seguintes, né? A gente viu grande impacto no varejo, principalmente na época não tinha varejo eletrônico, né? Então essa pode ser uma diferença. A população hoje em dia também que está sendo mais vulnerável é de idosos. A gente também teve um impacto na indústria do entretenimento. Hoje a gente tem uma alternativa, que a gente tem o entretenimento através daqui, das redes sociais, eletrônico também, mas a gente estava falando naquela época de coisas como hoje em dia shows, cinema, shopping, restaurantes, entre outros, e aí a gente vai ver como é que isso impactou a bolsa. Eu procurei dados que me dessem números, saiu desse ponto para tal ponto, mas não achei. Mas tem um relatório do Banco Central de St. Louis que fala dos impactos da gripe influenza na economia americana. Já é bom aqui deixar claro que existe um viés de sobrevivência nisso, porque a economia americana já era relevante naquela época, então economias emergentes como a do Brasil atualmente devem ter sofrido muito mais. Mas segundo os relatos, a gente escuta de decréscimo de receitas durante um pequeno período de aproximadamente 70% para a economia. A gente viu empresas que vendem camas, colchões, tendo uma queda menor, porque fazia parte do processo de recuperação dos doentes ficar deitado. Então as pessoas, elas se alertaram para a necessidade de ter uma cama boa, uma cama com tecnologia que te ajuda a descansar, né? Vamos continuar aqui. O que foi relatado também é que a Bolsa, em 1920, ela chegou no menor nível histórico quando comparado aos lucros passados, só que lá a gente tinha uma narrativa diferente. Voltando aqui ao assunto principal desse conteúdo, que é o seguinte: a gente tinha acabado de vir da Primeira Guerra Mundial, a gente teve um impacto na força de trabalho diferente, porque a influenza atacou as pessoas entre 18 e 40 anos, principalmente, e também a gente teve um aumento muito forte, quase 50% do petróleo naquela época, porque a narrativa era que com o uso e propagação dos carros, a gente não teria petróleo para continuar consumindo. Naquela época, eles imaginavam que o petróleo acabaria em 18 anos, o que se mostrou errado até hoje, tá? Então, a gente não pode fazer paralelos, mas é um indicativo de que o medo somado às narrativas erradas pode levar a gente a tomar decisões na emoção e que não são racionais. Então, eu vou trazer aqui alguns comentários do que aconteceu depois. A gente viu um grande bull market acontecendo depois de 2020. A gente acabou depois tendo um outro crash em 1929. Então, tudo isso mostra que a natureza humana não mudou. A gente pendulou entre a euforia e a depressão. E outra estatística que eu consegui trazer aqui é o seguinte: entre 1926 e 2020, até o mês de fevereiro, o S&P, que é a média da Bolsa Americana, rendeu 10,08%. Caso você tivesse saído dos 10 melhores meses desde então, o teu retorno total diminuiria para 7,74%. E esses maiores retornos, eles acontecem justamente após as grandes quedas. Então, controla a tua emoção e não se mexe.
Outro fato relevante é que, devido a um trauma psicológico que muitos investidores tiveram agora com essa queda, e depois de todas as quedas, aconteceu em 2008 também, existe um desbalanço entre oferta e demanda por ações. Atualmente, a gente está tendo aí uma grande oferta de ações e a demanda está menor, porque a percepção de risco está maior. Então, um erro que muitos investidores vão cometer de agora em diante é eles vão ficar subalocados em ações. E normalmente os preços eles não vão voltar aos patamares anteriores tão rápido, porque a percepção de incerteza, a percepção de risco aumentou e isso diminui o preço dos ativos, tá? Mesmo a gente tendo uma diminuição das taxas de juros artificialmente promovida aí pelos governos. Então quem fala, não adianta nada baixar os juros, essas pessoas estão falando besteira, porque isso muda a taxa de desconto dos investidores mega, tá? Elas vão começar a ter queda na imunidade, elas vão começar a ter outras doenças, vai sobrecarregar ainda mais o sistema de saúde, vai ter uma nova propagação, talvez, uma nova onda de propagação do próprio vírus. Então, cuidado nessa história, gente, de ficar 100% em ações, tá? Eu já falei isso aqui 10 vezes e vou repetir 1000 vezes. Cuidado, tá? Cuidado mesmo. Deixa o teu feedback aqui. Na verdade, deixa o teu feedback aqui, ó. Isso aqui, eu quero saber o que você achou desse conteúdo, se você compreendeu o que eu falei, se ele foi útil para você também, deixa aqui que eu tô me esforçando muito e é por amor, tá?